Oi, voltei, eu sou Indiara Porto, lá do blog Olho de Borboleta. E, gente, hoje eu venho trazer uma maquiagem daquelas, tipo, meio jade, meio maia, só que sem o dourado, sem aquele Inxalá, sabe? Porque Indiara, né, sempre quer fazer um negócio diferente, um negócio mais esquisito. Então, botei glitter azul, maquiagem rosa, então vem ver como é que eu fiz. Então, eu comecei passando esse fixador de sombras, que ele é em pasta, eu dou uma esfregadinha com o dedo e depois aplico em toda a pálpebra. Aí agora eu venho com um pincel bem fofinho e essa sombra marrom um pouquinho mais clara, que aí eu começo a fazer o fundo da maquiagem. Então eu começo ali no cantinho externo, bolinha, levo pro côncavo, pro cantinho interno, subo um pouquinho em direção à sobrancelha, puxo um pouquinho para fora e vou esfumando bastante para poder criar o fundo da maquiagem mesmo, criar aquele degradê de cores. Todo vídeo é isso, mas acaba que o da maquiagem também é isso. Aí eu venho com um pouquinho de pó translúcido, passo ali um pouquinho abaixo da sobrancelha só para dar uma clareada de leve, né, para ficar aquele brancão não. E aí eu venho com essa sombra solta lá do AliExpress, sabe aquele monte de sombra que você compra assim por R$10? É isso aí. Aí eu comecei primeiro concentrando ali, ó, no côncavo só, pra começar a criar o degradê de cores. Aí concentra no côncavo e esfuma bem pra misturar com o marrom, com a mão bem leve, bolinha, trenzinho, vassourinha. E depois eu volto com o pincel do marrom para poder melhorar esse esfumado. Eu sempre faço isso, às vezes não melhora nada, às vezes não mexe com nada, mas eu sempre volto com os pincéis. Aí agora um pouquinho de fixador de sombras líquido para poder ficar melhor, para eu poder aplicar em cima de sombra. O líquido é melhor, esse mais pastoso assim. E dou batidinhas para poder espalhar e não tirar a sombra que tá ali, porque se eu ficar arrastando com o dedo, eu vou tirar a sombra que tá embaixo. Então dou batidinhas. E aí assim, eu venho com um outro tom de sombra solta, um outro tom de rosa, e vou dando apertadinhas em cima desse fixador de sombras, como se eu estivesse aplicando glitter, aplicando pigmento. Que aí vai grudar mesmo, não vai sair nada. Aperto bem e ali no côncavo eu já vou dando uma ajeitadinha para poder misturar as cores e misturar com aquele rosa que eu já tinha colocado antes. Volto com o pincel do rosa, com um pouquinho do rosa claro, ali no côncavo, e também volto com o pincel marrom, porque, como eu falei, às vezes não muda nada, mas sempre muda alguma coisa, e eu volto sempre com os pincéis. Aí apliquei um pouquinho também do pó translúcido ali no cantinho interno, só para dar um acabamento de leve. Vocês podem perceber que nem tá muito branco não, diferente de outras maquiagens que eu já fiz. Aí depois que eu fiz, eu achei que eu precisava colocar um pouquinho mais de marrom no côncavo, que aquele tava muito claro. Então eu peguei um marronzinho mais escuro e coloquei ali, soquei no côncavo para poder ficar mais escuro. Dou uma esfumadinha de leve nas bordinhas para poder ficar bem bonitinho, não ficar aquele negócio marcado, né? Fiquei uma vida aí pra poder esfumar essas bordinhas, porque pra mim tava marcado. Vamos agora para a parte do delineado. Eu uso o grampo de cabelo que tá salvando muito minha vida, olha só, como já dá metade do caminho andado pra você, né? Aí agora segura na mão de Deus e para poder fazer esse delineado bem certinho. Esse dia parece que eu estava até boa da mão, né? E aí faço delineado de gatinho bem puxadinho, com a pontinha bem fininha, pra poder ficar aquele olho agateado de maia, de indiana, de jade, sabe? Por isso eu faço também o rabinho ali no cantinho interno, que esse é o rabinho de indiana, esse puxadinho no cantinho interno é característico. Então faz ele bem bonitinho para deixar a pontinha bem fininha. E aí já aproveito que eu tô com delineador e já passo ali rente aos cílios inferiores também para poder ficar tudo pretinho. Dou uma consertadinha aqui no rabinho. Aí eu sujei um pouquinho ali na pálpebra, ó. Aí eu só passei mais um pouquinho de sombra solta por cima e aí tampou tudo direitinho. Aí eu peguei um pouquinho de lápis preto, passei ali em cima do delineador rente aos cílios inferiores, para poder, na tentativa de esfumar esse delineado. E depois passei rente aos cílios inferiores. Oh, meu pai! Também passei na linha d'água.
Aí, pra ficar uma coisinha mais diferente, ao invés de eu esfumar com sombra preta, tá difícil hoje, viu? Ao invés de esfumar com sombra preta, eu esfumei primeiro com um azul mais escuro, quase preto, e depois dei um acabamento com aquele outro azul, que também é escuro. Eu não queria preto, 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 mas eu queria um azul escuro. E olha só o resultado. Fica escuro, mas com um leve tom de azul. Aí eu uso essa cola, que é para cílios postiços, mas na verdade eu uso ela para cola de glitter, porque para cílios para mim ela não funcionou, mas para glitter ela foi perfeita, pelo fato dela ser transparente, ser bem ralinha e ter essa pontinha no pincel, que foi maravilhoso. Aí eu passo um pouquinho de cola de cílios ali rente aos cílios inferiores e venho com esse glitter azul, que tem azul, verde, umas coresinhas assim, mais fechada, misturada, e aplico ali bem rente aos cílios inferiores em cima da parte preta. Colo os cílios postiços lá da China e que está usado, que eu estou reaproveitando. Pra vocês verem que dá para reaproveitar. Tampo a colinha dos cílios, que eu tenho agonia dessa cola aparecendo. E finalizo a maquiagem com muita máscara de cílios para poder ficar bem borboletinha, né? Parecer que tá tudo pesado e que a gente vai sair voando, porque assim que é bom, né? Pra terminar mesmo, eu passei um pouquinho de lápis ali na linha d'água superior, pra poder ficar tudo bem pretinho. Tem hora que eu acho que nem tem necessidade dessas coisas. Aí aqui, gente, enquanto tava passando o rímel, eu sujei um pouquinho ali nesse rabinho no cantinho interno. Então eu esperei o rímel secar, peguei um pouquinho de pó translúcido e fiquei passando ali em cima na tentativa de tirar. Tá vendo que já tá ficando branco? Consegui tirar tudo, viu? E depois eu vim fazendo de novo o rabinho do delineado e deu tudo certo. E aí, pronto, gente, a maquiagem meio árabe acaba de nascer. É meio árabe porque aquelas maquiagens indianas lá e tudo tem muito ouro, tem muito brilho. Eu só quis brilho e, claro, colocar cor, né? Porque dourado, marrom tá cheio por aí. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu até gostei do resultado. Voltem mais vezes, que eu volto logo, logo com mais cores, tá? Beijo!